Você acorda querendo emagrecer, mas talvez esteja sabotando completamente seus resultados logo na primeira refeição do dia. E o mais assustador é que milhões de pessoas fazem isso diariamente, acreditando que estão se alimentando bem. Cereais fitness, sucos industrializados, Iogurtes açucarados. pães ultraprocessados, tudo parece saudável. Mas por trás desses alimentos existe uma combinação perigosa que pode aumentar sua fome, seu cansaço e até dificultar o emagrecimento. E hoje você vai descobrir os maiores erros no café da manhã que podem estar destruindo sua saúde silenciosamente. Então, presta atenção até o final, porque o último hábito é um dos mais comuns do mundo. Durante muitos anos, o café da manhã foi chamado de a refeição mais importante do dia. E realmente pode ser, porque a primeira refeição influencia sua energia, sua disposição, sua fome e até suas escolhas alimentares pelo resto do dia. O problema é que hoje muita gente começa a manhã da pior forma possível. Alimentos rápidos, industrializados, cheios de açúcar escondido. E isso cria um ciclo silencioso no organismo. Mais fome, mais ansiedade, mais vontade de comer, mais cansaço. O corpo entra em uma montanha-russa logo cedo. E o pior, muitos desses alimentos são vendidos como saudáveis. Muita gente acredita que cereal matinal é saudável, principalmente quando a embalagem mostra palavras como integral, light, fitness. Mas a realidade pode ser bem diferente. Muitos cereais possuem excesso de açúcar, pouca fibra e baixa saciedade. Você toma café da manhã, mas pouco tempo depois já está com fome novamente. Isso acontece porque alimentos muito açucarados geram picos rápidos de energia seguidos de queda. E então aparecem cansaço, sono, mais fome e vontade de comer doce outra vez. É um ciclo silencioso. Além disso, cereais são extremamente fáceis de exagerar na quantidade. A pessoa coloca mais um pouco, depois mais um pouco, e quando percebe, consumiu muito mais do que imaginava. Agora pensa nisso. Quantas pessoas começam o dia consumindo açúcar sem perceber? E isso influencia o restante do dia inteiro. Outro grande problema são os sucos industrializados. Porque muita gente olha uma caixinha de suco e pensa: é fruta, então deve ser saudável. Mas muitos desses produtos possuem grandes quantidades de açúcar escondido. Além disso, eles possuem pouca fibra. E sem fibras, a fome volta muito mais rápido. Você bebe, mas continua sem saciedade. Muitas pessoas começam o dia com pão branco, suco industrializado, cereal açucarado, ou seja, uma enorme carga de açúcar logo pela manhã. E isso pode aumentar fome ao longo do dia, compulsão alimentar e vontade constante de doces. Agora, existe outro erro muito comum: o café da manhã sem proteína. Muita gente consome apenas pão, bolacha, café com açúcar,
cereal, mas quase nenhuma proteína. E a proteína ajuda na saciedade. Quando ela está ausente, a fome costuma voltar rapidamente. Por isso, tanta gente sente vontade de beliscar o tempo inteiro. Às vezes, o problema não é falta de controle. Talvez seja apenas um café da manhã que não sustenta o corpo adequadamente. Outro alimento que engana muita gente são os iogurtes saborizados. As embalagens parecem saudáveis, mas vários possuem enormes quantidades de açúcar. Alguns se aproximam mais de uma sobremesa do que de um alimento equilibrado. E novamente acontece o mesmo problema: muita fome, pouca saciedade e mais vontade de comer. Por isso, é tão importante aprender a observar os rótulos. Nem tudo que parece saudável realmente ajuda no emagrecimento. E tem mais um detalhe importante. Muita gente come rápido demais pela manhã. Come correndo, mexendo no celular, saindo atrasado. E quando você come rápido, o cérebro demora mais para perceber a saciedade. Resultado? Mais fome depois, mais vontade de beliscar, mais dificuldade para controlar a alimentação. Comer devagar parece simples, mas muda completamente sua relação com a comida. E existe outro hábito silencioso: o excesso de café com açúcar. O café sozinho não é o problema, mas muitas pessoas tomam várias xícaras carregadas de açúcar ao longo da manhã. E junto disso, normalmente aparecem bolachas, doces, pães ultraprocessados. Tudo isso gera ainda mais picos de energia seguidos de cansaço. O corpo começa a depender de estímulos rápidos o tempo inteiro. E isso aumenta ansiedade alimentar e compulsão. Agora, presta atenção nisso. Muitas pessoas terminam o café da manhã e continuam sentindo fome. E então começam a beliscar o dia inteiro. Isso cria um efeito dominó. Por isso, a primeira refeição do dia merece tanta atenção. Ela influencia muito mais do que as pessoas imaginam. Agora, calma. Isso não significa viver em dieta radical. O segredo não é perfeição, é equilíbrio. Pequenas mudanças já podem ajudar bastante. Reduzir ultraprocessados, consumir mais alimentos naturais, incluir proteína, beber mais água, reduzir excesso de açúcar. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece pequeno, porque pequenas escolhas feitas diariamente transformam resultados ao longo do tempo. E sabe qual é o maior erro das pessoas? Querer mudar tudo em apenas um dia. Elas cortam tudo que gostam, fazem regras impossíveis e poucos dias depois acabam desistindo. Welcome to the channel. Today we're discussing healthy weight loss. It's not about quick fixes, it's about sustainable changes you can maintain long term. De forma gradual. Por exemplo, se hoje seu café da manhã é cheio de alimentos industrializados, tente trocar apenas um item por vez. Talvez começar reduzindo o refrigerante pela manhã, ou diminuir o açúcar do café, ou incluir uma fruta natural. Parece simples,
Mas pequenas mudanças repetidas diariamente criam grandes transformações ao longo dos meses. Outro ponto importante é aprender a montar um café da manhã mais equilibrado. Muita gente começa o dia consumindo apenas carboidratos rápidos. E isso faz a fome voltar Welcome to muito the channel. cedo. Today we're discussing healthy Quando weight loss. existe mais It's not about quick equilíbrio na fixes, it's about refeição, sustainable changes you o can corpo maintain tende long a term. sentir mais saciedade. Por isso, incluir alimentos mais naturais pode ajudar bastante. E também existe algo fundamental: beber água logo pela manhã. Depois de horas dormindo, o corpo acorda precisando de hidratação. Mas muita gente acorda e já vai direto para café, açúcar ou alimentos industrializados. A água ajuda o organismo a funcionar melhor logo cedo. E existe outro detalhe que poucas pessoas percebem. Quando você melhora o café da manhã, muitas vezes melhora também o restante do dia, porque o corpo deixa de viver em picos de açúcar e fome o tempo inteiro. Você sente menos compulsão, menos vontade de beliscar, mais energia, mais disposição. E isso influencia diretamente suas escolhas alimentares. Mas lembra disso: o objetivo não é buscar perfeição, é construir hábitos que você consiga manter, porque resultados rápidos impressionam, mas hábitos consistentes transformam vidas. Agora me responde, sinceramente, qual alimento do café da manhã você mais consome hoje? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo ajudou você a enxergar erros que estavam sabotando seu emagrecimento, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui você vai aprender hábitos simples que podem transformar sua saúde e sua alimentação. E lembra disso: seu dia começa pela primeira escolha que você faz pela manhã.